Imagine viver em uma comunidade onde tudo é compartilhado, onde ninguém é mais rico ou mais pobre, porque cada pessoa doa o que tem em nome de algo maior. Um ideal puro, movido por fé, esperança e amor. Agora imagine o impacto devastador de uma mentira nesse cenário. Não uma mentira comum, mas uma traição escondida sob o disfarce da generosidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Uma decisão aparentemente simples, um engano calculado que culminou em um desfecho trágico e chocante. Mas por que essa mentira teve consequências tão extremas? O que há de tão grave por trás de um simples engano? Se você pensa que já viu histórias de traição e consequência, espere até conhecer o desfecho desta. Porque nesta narrativa não são apenas os atos que importam, mas as intenções por trás deles. O que começou como um gesto de fé se transformou em um alerta eterno sobre integridade, vaidade e o preço da desonestidade diante do sagrado. Antes de continuarmos, se você é fascinado por histórias bíblicas que revelam segredos ocultos, punições divinas e dilemas morais profundos, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui você descobre o lado obscuro da Bíblia como nunca antes. A história de Ananias e Safira está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ela se desenrola nos dias iniciais da igreja primitiva, quando os seguidores de Jesus viviam em comunhão total. Aqueles que tinham posses vendiam suas propriedades e entregavam o dinheiro aos apóstolos, que então distribuíam conforme a necessidade de cada um. Era uma sociedade baseada na confiança mútua e no compromisso com Deus. E foi justamente nesse ambiente sagrado que a mentira dos dois se destacou como um veneno corrosivo, uma sombra num ambiente de luz. Ananias, junto com sua esposa Safira, vende uma propriedade e decide, secretamente, ficar com parte do dinheiro. Eles combinam entre si que entregariam apenas uma parte ao apóstolo Pedro, fingindo ser o valor total. O gesto parece simples, até mesmo compreensível aos olhos humanos. Afinal, quem nunca tentou guardar algo para si, com medo do futuro? Mas o que está em jogo aqui não é apenas o dinheiro. É a verdade, a integridade e a consciência de que estavam diante de Deus, num pacto com o divino. Fingir generosidade enquanto se esconde a ganância. Isso sim era o verdadeiro crime. Pedro, movido pelo Espírito Santo, percebe imediatamente o engano. Sem que ninguém denunciasse, sem que houvesse testemunhas humanas, ele encara Ananias e pergunta: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Uma pergunta que corta como lâmina, revelando que a mentira não era contra homens, mas contra Deus. Ananias, diante dessa confrontação direta, cai morto no mesmo instante. O ambiente é tomado por um silêncio absoluto. Não havia gritos, apenas o peso de uma verdade terrível. Ninguém pode enganar o Espírito Santo. Você já se perguntou o que aconteceria se suas intenções mais ocultas fossem expostas diante de todos? E se a verdade sobre suas motivações fosse revelada sem aviso? Continue com a gente, porque essa história está apenas começando. Enquanto os jovens da comunidade enterram o corpo de Ananias sem qualquer cerimônia, algo ainda mais perturbador acontece. Cerca de 3 horas depois, entra Safira, sem saber o que havia ocorrido com o marido. Pedro a confronta com a mesma calma cortante. Pergunta se aquele valor era o total recebido pela venda da propriedade. E ela, fiel à mentira combinada, responde que sim. É nesse momento que Pedro profere palavras que selam o destino dela. Por que vocês concordaram em tentar o Espírito do Senhor? Safira mal tem tempo de reagir. No mesmo instante, ela também cai morta, e seu corpo é levado para ser enterrado, ao lado do marido. O que deveria ser um ato de generosidade se transforma em um exemplo de advertência para toda a igreja.
e o medo se espalha entre todos, como um frio que percorre a espinha. Esse não é apenas um relato sobre castigo, é uma radiografia das motivações humanas. Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte do dinheiro, mas porque fingiram entregar tudo, mentindo deliberadamente. É a falsidade disfarçada de virtude que aqui é condenada. O desejo de parecer generoso, sem ser de fato. A vaidade de receber o aplauso humano ao invés da aprovação divina. E é exatamente essa hipocrisia que Deus decide arrancar pela raiz. A morte de Ananias e Safira não é apenas um evento isolado dentro do livro de Atos. Ela carrega consigo uma mensagem estrondosa que reverbera até hoje, em cada congregação, em cada altar, em cada consciência humana. A narrativa é curta, mas seu impacto é duradouro. Afinal, não estamos diante de um simples erro administrativo, mas da colisão entre a aparência e a essência, entre a fé verdadeira e a vaidade disfarçada de devoção. A comunidade cristã primitiva, ainda em formação, vivia um momento sagrado e frágil. A base do cristianismo era construída sobre a confiança, o amor mútuo e a plena entrega de si mesmo. Cada ação tinha peso, cada decisão moldava o caráter coletivo daquele povo. Por isso, a mentira de Ananias e Safira não era uma traição isolada. Era um vírus que, se não fosse extirpado imediatamente, poderia contaminar todo o corpo da igreja nascente. Era como uma ferida infeccionada que precisava ser cauterizada, com fogo. A resposta divina à mentira do casal revela o quanto Deus se importa com a verdade interior, com a coerência entre o que se diz e o que se vive. E mais do que isso, revela que no reino de Deus, o que está oculto não permanecerá assim por muito tempo. Um coração dividido, uma fé fingida, uma generosidade falsa, tudo será trazido à luz no tempo certo. E por vezes, esse tempo é agora. Para os primeiros cristãos, esse evento serviu como um alerta inegociável. O texto bíblico relata que grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. O temor não era apenas medo da morte ou do castigo, mas uma consciência profunda da santidade de Deus. Um reconhecimento de que não se pode brincar com o sagrado. Aqueles que viviam em comunhão perceberam que não era possível participar daquele corpo com motivações impuras. A integridade passou a ser, mais do que uma virtude, uma exigência espiritual. E aqui somos levados a uma reflexão dura e necessária. Quantas vezes nos apresentamos ao mundo como pessoas justas, bondosas, espirituais, quando por dentro abrigamos motivações egoístas e desejos ocultos? Quantas vezes praticamos boas ações apenas pelo reconhecimento, pelo prestígio, pela glória pessoal, e não por amor verdadeiro ao próximo ou a Deus? Ananias e Safira representam esse lado sombrio da natureza humana, o lado que prefere parecer ao invés de ser, que escolhe o aplauso ao invés da verdade. Se você tivesse que mostrar hoje todas as suas intenções diante de Deus e dos homens, você estaria pronto? Já parou para pensar no quanto somos treinados a esconder o que somos em nome de uma imagem? Continue com a gente, pois a história ainda guarda lições profundas para você. Outro elemento importante dessa narrativa é a ação do Espírito Santo. Pedro não descobre a mentira por meios humanos. Ele não é informado por terceiros, não houve denúncia. Ele apenas sente, por discernimento espiritual, que algo está errado. Isso nos mostra que o Espírito Santo é ativo e vigilante na comunidade dos fiéis. Ele não apenas consola e guia, mas também corrige, exorta e confronta. Sua presença não é neutra, ela é santa e, por isso, intolerante com a falsidade. Essa atuação direta do Espírito também é um sinal para os tempos futuros. Não se trata de uma exceção, mas de um padrão.
A justiça divina não se limita ao Antigo Testamento. Ela continua a se manifestar no Novo Testamento em meio à graça, como um lembrete de que a santidade ainda importa. Deus não mudou. Ele continua sendo amor, mas também é fogo consumidor. É interessante perceber que Ananias e Safira poderiam ter agido de outra forma. Eles não eram obrigados a doar nada. A doação era voluntária. Eles poderiam simplesmente ter dito: vendemos a propriedade e decidimos doar esta parte. Teriam sido honestos e nada lhes teria acontecido. Mas escolheram o caminho da aparência. Fingiram total entrega, quando na verdade guardavam para si. A escolha pela duplicidade é que os condenou. E essa escolha ainda hoje é feita por muitos. Hoje, vemos atitudes semelhantes em vários contextos. Pessoas que vivem uma vida pública de fé, mas escondem intenções mesquinhas. Igrejas que se tornam palcos de vaidade e competição espiritual. Caridades feitas com o único intuito de promoção pessoal. A história de Ananias e Safira é um espelho para essas situações. Um lembrete de que Deus vê além das aparências. Ele julga o coração. Ele conhece as intenções, e esse julgamento não precisa esperar pelo fim dos tempos. Ele pode acontecer agora. Nas pequenas correções, nas perdas misteriosas, nas portas que não se abrem. Deus, em sua misericórdia, continua nos chamando à integridade, à autenticidade, à verdade. E se ignoramos esse chamado, colhemos os frutos amargos da duplicidade. Quando a poeira baixou, 2 corpos estavam enterrados lado a lado, mas não era apenas uma história de morte que havia sido escrita ali. Era uma história de advertência, de verdade, de confronto direto com a hipocrisia humana. Ananias e Safira não apenas enganaram a comunidade, eles subestimaram a santidade de Deus. Morreram não por reter dinheiro, mas por tentar manipular a percepção de suas ações. Por querer o prestígio de uma doação completa, sem fazer, de fato, uma entrega verdadeira. Essa narrativa ecoa como um trovão nos dias atuais, em uma era onde a imagem é tudo, onde somos condicionados a mostrar apenas o melhor lado. A história de Ananias e Safira grita contra a superficialidade. Não basta parecer justo, é preciso ser. Não basta declarar fé, é necessário vivê-la. Deus não se impressiona com nossos discursos eloquentes, com nossas ofertas públicas, com nossas postagens nas redes sociais. Ele olha o coração, e o que encontra ali determina tudo. A morte do casal não foi apenas um castigo, foi uma purificação, um recado claro. A Igreja de Cristo não é lugar para o engano. É um corpo vivo, guiado pelo Espírito da verdade. Qualquer tentativa de corrupção interna precisa ser confrontada antes que se espalhe como um câncer. Ananias e Safira se tornaram símbolo de tudo aquilo que não pode existir entre os que professam uma fé verdadeira. Agora pense com sinceridade. Se Deus hoje te pedisse para abrir mão de algo precioso em nome da verdade, você estaria disposto? Ou escolheria a rota do disfarce? A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo da sua vida. É por isso que essa história é tão necessária, porque ela nos obriga a refletir sobre nossas próprias motivações. Por que fazemos o bem? Por que ajudamos o próximo? Por que frequentamos um templo ou professamos fé? É por convicção ou conveniência? É por transformação ou por tradição? A história de Ananias e Safira nos força a parar, olhar no espelho da alma e fazer uma escolha. Queremos ser verdadeiros discípulos ou apenas bons atores? E mais, ela nos ensina que a graça de Deus não é licença para viver na mentira. Ao contrário do que muitos pensam, o Novo Testamento não aboliu a justiça divina, ele a aperfeiçoou. Agora, ela age não apenas sobre os atos, mas sobre as intenções. O tempo da graça é também o tempo da responsabilidade. Não há mais véus, o Espírito Santo habita em nós.
Cada escolha, cada pensamento, cada disfarce é conhecido por ele. O mais trágico nessa história talvez nem seja a morte física do casal, mas a morte moral, a quebra da comunhão, o rompimento com a verdade. Quando alguém decide viver uma mentira dentro da fé, já está espiritualmente desconectado. O corpo pode continuar ativo, as palavras podem continuar fluindo, mas a conexão com Deus se perdeu. Ananias e Safira já estavam mortos por dentro antes mesmo de caírem ao chão. Essa lição se estende a todos nós. Devemos nos perguntar diariamente: o que há em nosso coração que precisa ser confrontado? Que parte de nossas ações está sendo feita apenas para impressionar e não por amor? Em que área da nossa vida estamos retendo algo que deveria ser entregue por completo? Talvez não seja dinheiro, talvez seja perdão, tempo, dedicação, verdade. A história termina com temor, mas esse temor não precisa ser destrutivo. Ele pode ser transformador. Ele pode nos levar a um novo nível de sinceridade espiritual, de integridade pessoal, de compromisso com a fé. Que possamos usar esse exemplo não como pedra de tropeço, mas como degrau de crescimento. O verdadeiro cristão é aquele que vive o que prega, que entrega com sinceridade, que não teme a exposição, porque não tem o que esconder. A fé verdadeira é transparente. A mentira, mesmo pequena, pode custar mais do que se imagina. Deus não exige perfeição, mas exige verdade. Ele perdoa erros, mas confronta falsidades. Em um mundo onde todos querem parecer bons, que sejamos aqueles que escolhem ser bons de verdade. Onde todos querem aplauso, que sejamos aqueles que buscam aprovação divina. Onde todos escondem, que sejamos os que expõem com coragem aquilo que precisa ser curado. Não há cura sem verdade. Não há salvação sem confronto. E não há vida abundante sem entrega total. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.